A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras, onde você acompanha com a gente, claro, sempre o assunto relacionado à área de saúde, do bem-estar, com toda certeza, a partir de agora, mais um programa que vai ser muito importante para você ou para pessoas que você tenha um conhecimento que vão se valer das dicas e informações que nós vamos trazer no programa de hoje. Desde já, quero agradecer a você que nos acompanha pelo nosso canal aí no Facebook, já aproveita para curtir, para compartilhar com seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa, com toda certeza vai ser muito proveitoso que essas informações cheguem também para o maior número de pessoas possíveis. Para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o nosso programa, você acompanha ao vivo aqui com a gente. Claro, te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí no nosso canal, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, você pode rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, enfim, está aí à sua disposição muitos assuntos importantes e relevantes relacionados à área da saúde. É só você se inscrever no nosso canal e ficar à vontade para passar por todos os nossos vídeos com toda certeza. Claro, o programa desta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, hoje nós vamos abordar um assunto super atual, super importante também no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre psicologia, não só a psicologia tradicional, a psicologia em tempos normais, mas sobretudo neste momento que estamos vivendo desta pandemia da Covid-19, os impactos que esta pandemia trouxe em termos psicológicos para as pessoas, a gente vai tentar entender um pouquinho mais a respeito deste assunto no programa desta sexta-feira. E para isso, claro, nós convidamos o Rony Maurício Bevenuti, ele que é psicólogo clínico, pós-graduado em avaliação psicológica e também monitor do estágio de curso de psicologia da Anhanguera, aqui na cidade de Dourados. Rony, obrigado pela participação, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso Saúde e Bem-Estar. Obrigado, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. E é um prazer estar aqui e espero contribuir de alguma maneira para as pessoas aí. Com toda certeza. E claro, a gente sempre lembra a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, se você quer sugerir algum tema para que a gente possa trazer aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar, fique à vontade, aí nos comentários você pode sugerir e claro, nós vamos em busca de um profissional qualificado para trazer essas informações e que de repente possa suprir a sua dúvida sobre algum determinado assunto. Bom, Rony, para a gente começar aqui, é importante a gente entender um pouquinho o trabalho do psicólogo. Gostaria de você explicasse para quem nos assiste quais são as enfermidades que um psicólogo trata, ou seja, para quem é indicado o trabalho de um psicólogo? É primeiro uma pergunta ampla e ao mesmo tempo a gente pode responder ela de uma maneira bem objetiva e clara, né? Porque a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, né? E nas suas relações e inter-relações com este e as influências que ele exerce sobre ele. Sobre enfermidades, sobre transtornos mentais também atua, né, isso em relação a transtornos psiquiátricos e psicológicos de base, mas ela pode estar atuando em diversas áreas, diversas instituições também, e para cada profissional que atua na psicologia tem as demandas. Sim. Tem alguns especialistas em autismo, outros em depressão, ansiedade, mas é uma área que abrange os transtornos psíquicos, mudança e modelagem, compreensão de comportamento, né, para o âmbito social e também a influência deste para a psique. E a instituição, tem que nem na Anhanguera, que eu atuo lá, é uma preceptoria de estágio, então a gente acompanha os acadêmicos, tem a área organizacional, que atua na saúde do trabalhador, com ergonomia, indústrias, enfim, tem bastante, é um campo bem vasto aí de atuação. Então, para me responder assim, sim.
não especificar muito. A gente daqui a pouco vai entrar em algumas coisas mais pontuais e acho que vai ficar mais claro para as pessoas também entenderem um pouco mais o trabalho do psicólogo. Hoje, na verdade, Rony, corrija-me se estiver equivocado, mas o psicólogo ele faz um trabalho bastante interessante em conjunto com outros profissionais, com outros médicos, por exemplo, que faz esse acompanhamento de dar suporte para, principalmente, recuperação de algumas enfermidades. Ou seja, o psicólogo hoje ele é o suporte para outras áreas da medicina? Olha, eu não diria que é um suporte, porque o suporte dá a entender que ele está de apoio em relação ao que pode contribuir. A psicologia é uma ciência muito independente. Ela atua no sentido do quê? Vamos supor que eu recebo uma demanda de ansiedade ou sintomas que podem ser enquadrados num quadro depressivo. Não faz sentido o profissional atender psicoterapia com este cliente ou paciente sem que seja visto etiologias orgânicas, sem que seja visto questões biológicas ali. Sim. Você pode tratar um problema de transtorno psicológico, meses na terapia não tem evolução e você recomenda um exame e é problema na amígdala, né? Um problema hormonal. Então é uma ciência que dá suporte e por isso que ela é muito importante, porque ela é independente e dá esse suporte para essa inter-relação, né? Com a nutrição, com o médico, com a psiquiatria também, né? Já acho que já a gente pode diferenciar isso também. Que é algo importante, que tem muita gente que confunde, né, a psicologia com psiquiatria, mas a gente vai chegar nesse ponto. A gente, Rony, como eu falei aqui na nossa abertura, nós estamos vivendo um momento diferente, um momento atípico, né, em que estamos passando por essa pandemia, onde ainda algumas pessoas, de algumas formas, estão aí isoladas ou diminuíram o seu convívio social. Como você disse, o ser humano ele tem muito essa necessidade desse convívio social, essa interação com as outras pessoas, sejam da família ou com seus amigos. O quanto esta pandemia pode afetar a pessoa por conta dessa restrição ou esse distanciamento social? Então, a psicologia comportamental, que é uma das áreas de abordagem, sim, sem detalhar muito nisso, o que ela traz de básico? Nós estamos no ambiente, operamos dentro desse ambiente, somos influenciados por ele. Dentro dessa perspectiva, você pega que nós, seres humanos, somos seres que a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa da sociedade, a gente precisa das relações entre grupos. O ambiente, ele é tão interessante, veja só, a gente está aqui nessa nova configuração, estamos sendo influenciados pelo ambiente. A gente tem que se adequar a essas operações estabelecedoras que nos são configurados. A gente não tem como escapar disso. Partindo desse princípio, qual que era a base mesmo? De que se a pessoa, por exemplo, por viver, uma pessoa que tinha um convívio social muito intenso, aí ela acaba sendo restrita desse convívio, ela pode sofrer algum problema psicológico em função disso. Né? Pega uma pessoa que ela tem uma rotina bem assim, segunda vai fazer as coisas, terça trabalha, quarta-feira ela tem algum outro ambiente que ela vai ver os amigos, de rotina, e isso de uma hora para outra, acompanhando os noticiários, não pode. É restrito, porque é uma pandemia, porque é algo que vai gerar assim, um impacto estrutural, né, dos pilares da vida que favorecem a saúde mental. Né? O que te favorece hoje? O que nos favorece depois de sair de um trabalho ou de trabalhar? Né? Descanso. Né? Qual que é o descanso de um dia, por exemplo? Um descanso de um dia, eu quero ficar sozinho, ler um livro? Não. Outro dia eu posso me dar o luxo de encontrar alguns amigos, outro dia eu posso sair. E quando você não pode? Né? E quando você não pode? E aí justamente, até me perdi porque eu amo falar sobre isso. E aí eu me empolgo, tive que... Falei das operações estabelecedoras, que esses fenômenos naturais estão nos impondo. E a gente não tem como escapar. Um exemplo fácil e prático para quem está acompanhando é o seguinte, você sabe, que a gente tem copo ou a garrafinha de água. Você vai comprar uma garrafinha de água no mercado, você paga R$2, R$1,50, R$2, né? Água mineral. Você está numa praia, você está no ambiente da praia, tô com sede. Você vai, a mesma garrafinha de água, você pode pagar R$10. O que você vai fazer? Você vai comprar ou vai ficar com sede? A escolha é sua.
a consequência do seu comportamento também vai ser dependente do como você se comporta. Então, é interessante, por que é um impacto? Porque ninguém está preparado para lidar com uma coisa que vem de uma vez. Sim. Ou você faz ou você não faz. Qual era a consequência para quem não teve a restrição social? Muito provavelmente foi infectado. Quem se cuidou, as chances diminuíram. Então, uma seleção natural, né? Você é afetado por isso tudo, né? Exatamente. E não tem essa de... Às vezes a gente romantiza muito, né? Eu não consigo, eu não sei o quê, e fica só nessa crença de que eu não consigo ficar sozinho e eu vou dar uma saída. Tudo bem, você pega nisso e você sai, corre risco. Pegando simplesmente nessa crença. Mas você pode, apesar de querer sair, ficar. Sim. Então, comportamento e consequência. No caso, por exemplo, dessa pandemia, pessoas que tiveram que fazer essa mudança brusca e respeitaram as regras e tudo mais, mas vêm tendo problemas exatamente de adaptação a esse novo normal, esse ambiente diferente, como você explicou aí. Uhum. Isso tudo, a gente pode dizer, nessa tua análise, que isso possa ser um gatilho, um reflexo dessa pandemia, porque a pessoa possa ter um transtorno psicológico mais grave no futuro? Sim. Que isso, de repente, possa afetar, né, exatamente de uma forma tão significativa que ela possa apresentar uma patologia um pouco mais séria? Perfeito. Autoconhecimento, né? Inteligência emocional, coisas que são bem faladas aí, todo mundo já ouviu falar. E olha que interessante, a gente fala aqui da instituição, rádio, grande FM, da indústria, da empresa, sempre esses órgãos, essas instituições, esses grandes centros, parece que é tudo até outra entidade, né? Só que a gente esquece que por trás disso tem pessoas. E que as pessoas que estão por trás disso, elas conhecem todo o processo sistemático e laboral ali, mas elas não se conhecem. Então, você parte desse princípio. Autoconhecimento, inteligência emocional está escasso. Inteligência emocional nada mais é do que você saber quais estímulos você tem, como você sente eles e como você reage. Sim. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que tem coisas que é um pouco mais difícil de serem controladas, mas já chega lá. Sim. Com relação, então, você apresentou os impactos que essa pandemia, esse novo processo, a nova forma de convivência do ser humano se dá num momento como esse. E aí eu te pergunto, pela tua experiência na área, como a gente pode lidar no dia a dia para que possa sofrer menos esse impacto que essa mudança tão repentina trouxe para cada um de nós? De novo, eu bato na tecla do autoconhecimento, considerando que as pessoas estão em casa, não estão sendo acompanhadas por uma psicoterapia ou algum acompanhamento de outro sentido, ou médico. Autoconhecimento, como que é isso? Você pode pegar emoção. O que é emoção? Humor. Humor, emoção é um processo aprendido e fisiológico. O sentimento é como a gente descreve isso. Por exemplo, eu vou exemplificar como que funciona um processo de ansiedade, né? Na verdade, por que eu disse processo? Porque é uma manifestação de humor, aprendida e fisiológica, de reação de luta e fuga. Vamos supor uma pessoa que tem um surto de pânico durante essa crise, essa pandemia, né? Aí, todo dia ela assiste televisão no mesmo sofá, na mesma sala, enfim, no mesmo horário lá no jornal. E ela vê essas notícias, ela é alimentada por essas notícias. E o cérebro vai processando. E fala, nossa, isso aí eu entendo como um perigo, eu entendo isso como uma ameaça. É imprevisível, não sei se eu sair na rua eu posso pegar. Veja só, eu não estou falando de pensamento, estou falando de biológico, o que passa e é processado por ela. Qualquer dia ela pode sentar na mesma televisão, no mesmo sofá assistir novela e disparar uma crise de ansiedade nela. Por quê? Porque o cérebro ele trabalha no seguinte, o tálamo ele está aqui, nesse instante, processando os sentidos. Se estamos aqui, se alguma coisa for imprevisível ou gerar perigo para você ou para mim, a gente vai ficar com essa reação de luta e fuga. Por quê? O tálamo está disparando os sentidos, o que ele pegar, pum! E aí, o que eu faço? Ele joga para a amígdala. A amígdala quebra a glicose pra gente correr. Sabe quando você corre como nunca, você tem um cachorro atrás de você? Por que você corre tanto? Por causa dessa explosão de glicose, adrenalina e cortisol. Você sente isso.
pelo ambiente. Sim. Então são gatilhos sensoriais, como você disse, dos gatilhos que a pessoa Sim. tem. Então o autoconhecimento é esse sentido. Você não precisa entender na neurociência da coisa, né? Muita gente até fala, psicologia não enxergo. Mas veja, a neurociência explica tudo. Se você fizer um mapeamento cerebral, aparece. Sim. Claro que é um pouco mais difícil, uma ciência nova, né? A gente não consegue ver como um corte Sim. que você dá os pontos, né? Mas vai estar crescendo, né? As pessoas estão mudando essa concepção. Outro caso de disparo disso é você pensar. Quantas pessoas você deve ter até falado com você conhecidos, que tiveram uma crise de tanto pensar. Se eu for no mercado, eu vou pegar o corona, eu não posso encostar em ninguém, eu não posso nisso, não posso nisso. Então é outra parte, outro acesso. Primeiro, ambiente, gatilhos sensoriais, e segundo, o córtex, que você pensa tanto, isso gera um desespero. Acontece a mesma coisa. Sim. Quebra a amígdala, manda todos esses hormônios aí, Sim. você explode. Então, conhecimento é você entender que dentro de um comportamento tem uma consequência, e esse comportamento entende-se por pensamento também é um comportamento, né? E o antecedente. Por que eu estou pensando isso, na verdade? O que eu estou pensando, na verdade, que eu estou sentindo tristeza? Sim. Né? E aí, com esse autoconhecimento, você tem a possibilidade de fazer mudanças. E aí, talvez, dentro disso tudo, o importante é mudar a rotina. Mesmo com as restrições que se tem, não fazer coisas repetitivas. Procurar, dentro daquele seu espaço, criar coisas novas, porque você vai sentir menos esse período de distanciamento. Né? Perfeito, você disse muito bem. Olha só, por exemplo, a depressão. Sintomas de depressão. Eu estou com esses sintomas, eu posso me enquadrar nesse diagnóstico, enfim. Não gosto de diagnosticar assim muito, porque a pessoa às vezes coloca a roupa e fica... Mas é a natureza dinâmica, né? Como a gente é inconstante no dia a dia. Rotina, que é depressão? A depressão é uma doença da rotina. Sim. Que a pessoa fica sem vontade de levantar da cama, sem vontade de fazer coisas que ela tinha prazer e antes fazia, sem vontade de vir trabalhar, por exemplo. Ela simplesmente perde essa vontade. E olha só, perder a vontade é comportamento. Quando ela diz assim, estou triste, não vou. Consequência de não ir, ela não vai, fica em casa com a sensação, estou enclausurada no meu quarto, estou protegida, mas na verdade ela está aumentando o problema. E aí que tá. A gente pode dividir até para quem está acompanhando, muito legal essa dica. Autoconhecimento é muito interessante e fácil, prático, né? A pessoa com esse quadro não vai trabalhar, não quer fazer nada porque está triste. E a segunda parte aqui, que é o comportamento, a consequência é ela piorar isso aí. Mas tem isso aqui, esse carinha, o número 1, é o mais importante, porque o antecedente. É o porquê que ela está triste. São os motivos por trás disso, ou seja, gatilho sensorial que seja. E é muito fácil eu elencar isso. Por exemplo, eu estou com sede. Eu pego isso aqui e tomo. Comportamento, peguei. Consequência, me saciei da sede. Antecedente, eu tive sede. Né? Então você pode... e é bacana quando você consegue tornar isso prático, de uma maneira palpável, que fica fácil de entender. Entender e de resolver também. Né? Espero até que esteja fazendo sentido. Não sei se... Para mim fez sentido. Né? Antecedente, comportamento e consequência. Você consegue aplicar isso em muitos contextos, né? Sim, com toda certeza. Para mim ficou bastante claro. Aí eu te pergunto, porque, claro que tudo isso que nós estamos falando depende de indivíduo para indivíduo e cada um tem uma forma diferente de encarar determinadas situações. A gente pode classificar isso também de acordo com as idades, por exemplo, os mais idosos sentem mais do que as crianças, por exemplo, esse distanciamento social, esse isolamento, ou isso independe da idade? Não, independe. Até pesquisas não muito antigas que em relação à sensação, emoção, sentimento e humor, porque as mais antigas mesmo, elas inconcebiam que crianças poderiam ter transtorno de ansiedade e depressão. E foram feitos novos estudos e foi quebrando isso daí, né, estudos recentes. Então pode sim, partindo do princípio que é uma emoção natural, que é humano, então não tem faixa etária. Correto. Não tem faixa etária. Os animais sentem emoção, né? Sim. O teu cachorro, ele fica feliz quando você chega em casa, por exemplo. A gente sabe que também nós estamos falando de algo que é muito comum hoje, nos dias atuais, e sobretudo, às vezes, em algumas situações, a pessoa precisa desse acompanhamento de um profissional. Ela não consegue sozinha resolver esse problema. A gente sabe que a psicologia ela não é acessível para a grande maioria da população, né? A gente sabe que, às vezes, as pessoas sabem que precisam de um profissional e não têm condições de chegar.
como essas pessoas que não têm esse acesso a esse trabalho psicológico podem amenizar esse problema? É a busca por um amigo que tenha, de repente, um positivismo melhor, que tenha uma palavra melhor, que é exatamente para mudar essa questão de comportamento que as pessoas, normalmente a pessoa depressiva tem, de estar para baixo? É bacana você indagar sobre a pessoa que vê a necessidade disso, né? Mas até para quem está acompanhando a gente, né? Para todos que estão aí, tem pessoas que pensam que não precisam, que são as mais difíceis. E aí, essa pessoa que pensa que não precisa, cabe ela observar, poxa, será que mais de uma pessoa está dizendo que eu estou explodindo, que eu estou muito estressada, que eu estou fazendo isso? E ela começar a se perceber, fazer esse exercício de autopercepção, né? Mas beleza, só para diferenciar isso daí, tem gente que não sabe que precisa. Sim. E que acha que não precisa, isso que é pior. Influencia todas as outras que convivem com ela, né? E em relação a saber que precisa e ter aí, se ela pode buscar se uma conversa com um amigo, isso, uma pessoa, já é importante partilhar de repente esse problema com outras pessoas. Né? Muito importante, até a gente recomenda em casos de término de relacionamento, outros impactos assim que são estruturais ou pequenos impactos que vão gerando, né? Aquele negócio, a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma a aguentar estresse, a gente se acostuma a aguentar sapo e às vezes a gente surta. Sim. Ou esses pequenos estresses que vão gerar, ou um do nada, por exemplo, essa pandemia, né? E aí você ter alguém, pode ser uma pessoa, em que você converse, em que você sabe que tudo aquilo que você vai, no seu discurso, vai ser ouvido sem julgamento, a pessoa não precisa falar nada. Sim. Mas só dela não dar solução vazia, só dela não falar bobagem, assim, mas isso aí eu passo por isso e pra mim é fácil, enfim. Uhum. Você se sentir, em vez de você se sentir pior e você se sentir ok, tá ótimo. Sim. Mas não substitui. E também pensamento positivo também, frases positivas, é interessante. Mas não é tudo, né? Sim, sim. Porque é muito raso. O interessante é que nem a sua rotina. Como que era a sua rotina antes? Como é que você vivia antes? E como que você está vivendo agora? Quais são as consequências daquilo que você está tendo hoje? Sim. Porque em determinados contextos, diferentes contextos, o mesmo comportamento não é ideal. Às vezes você está num lugar, você se comporta de um jeito, você é louvado, você é agraciado, todo mundo vai gostar. Se você se comportar da mesma maneira em outro ambiente, você vai ser massacrado, criticado. Então a gente tem que ter um jogo de cintura. E ter exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco, de conhecer, de ter a percepção do ambiente que nós estamos compartilhando. Muito bem, esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar, desta sexta-feira, entendendo um pouquinho mais de psicologia, sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos passando, mas claro, a psicologia, de forma geral, está sendo trazida aqui em dicas importantes e conhecimentos importantes, e eu espero que você tenha a oportunidade também de compartilhar isso com seus amigos. Você pode fazer isso curtindo, para você que está no nosso canal no Facebook, já também compartilhando com seus amigos. Com toda certeza nós vamos fazer com que esse programa chegue a mais pessoas. E a você que está conosco no nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações para receber a mensagem quando a gente começar o programa aqui ao vivo e acompanhar com a gente. Mas claro, importante também você se inscrever no nosso canal para ter acesso à playlist completa com todos os programas, com outros temas que já foram ao ar. Esse também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e compartilhar também com outras pessoas. A gente sempre lembra que o nosso programa Saúde e Bem-Estar chega até você no oferecimento do nosso parceiro, que está sempre com a gente aqui toda sexta-feira, que é a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano Unimed Dourados. Está sempre aqui com a gente no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Claro, a gente continua aqui esse nosso bate-papo com o Rony, né? Ele que é psicólogo e que está nos ajudando a entender um pouquinho mais a área da psicologia, sobretudo nesse momento de pandemia, mas a gente também tem
chegar a outros temas dentro aqui do nosso programa. Rony, por todas as razões já colocadas aí anteriormente, algumas pessoas desenvolvem problemas mais sérios. Por exemplo, a gente pode citar aí talvez mais comum nos tempos atuais, a depressão. Qual a importância da família, dos amigos no comportamento de uma pessoa depressiva, por exemplo? Então, até comentei um pouquinho antes, né? Depressão é uma doença de rotina. E se você, nossa, Rony, você está falando de uma doença de rotina e a genética e as outras influências. Ok, fazem sentido, no caso, se você pegar probabilidade que isso ocorra. Mas, olha só, você já viu algum atleta com depressão? Esses maratonistas, os caras que movimentam o corpo, dificilmente eles vão estar num quadro depressivo, porque o corpo ele é muito importante para a saúde mental. Quantas vezes você fez uma atividade porque você tinha que fazer, porque fazia parte do seu propósito mas que você não estava tão motivado para isso? Quantas vezes a gente acorda de manhã sem vontade, mas vai, né? E aí, de repente, esses dias são os mais legais, os dias que acontece alguma coisa. Isso é interessante, até fácil para a gente pegar, porque faz parte do nosso dia a dia. Agora, parte do princípio que tem pessoas que têm isso e que não conseguem levantar. Que não conseguem levantar da cama. Não estou dizendo levantar e ficar em pé. Estou dizendo que ela está deitada. Para ela sentar, é uma dificuldade assim gigante. Gigante. E até um pouco complicado imaginar, porque está fora do nosso contexto, da nossa realidade, muitas vezes, né? Mas quem vive isso, quem sabe disso, quem tem algum familiar que passa por isso, sabe que é uma doença grave, né? E aí o que a gente faz? A reestruturação desses comportamentos através do quê? Do ambiente. Você falou, família. Família é fundamental. Família é fundamental, embora ela precisa... o primeiro a ter o contato com essa pessoa são os membros dentro da casa, né? E eles vão ser influenciados também. Né? Muitas pessoas falam, o que eu faço? Né? Eu vou falar para ela, ver os amigos? Né? Eu vou falar para ela sair? E às vezes a pessoa fica até pior, porque ela fala assim, mãe, o que eu mais queria era sair, mas eu não consigo. Né? E a outra pessoa fica ali dizendo para sair, ela vai se recolhendo ainda mais, né? Se recolhendo ainda mais, porque ela fica pior, ela tem um estigma, porque é o preconceito dela para o outro e o que ela pensa dela mesma. Mas a família, como você disse, por ser afetada também, às vezes até no interesse de ajudar a pessoa, tenta trazer motivação, mas ele é um trabalho mais complexo, e aí entra a figura do profissional, que precisa fazer esse acompanhamento, né? Sim, e assim, dentro é muito importante ou uma orientação da pessoa que está sendo acompanhada, ou até de uma busca de informação. Pega o exemplo, para a gente ilustrar, uma pessoa que está com pensamentos suicidas, né? E ela está mergulhando, se afogando lá e não consegue achar a superfície, e aí você quer ajudar. Você fala assim, nossa, por que você não tem fé? Por que você não faz isso, não faz aquilo? A pessoa ela pode não te responder, mas só de falar isso, tudo bem, você pode ter vontade de ajudar, você falou isso de boa índole, mas por que ela pode pensar? Ela fala assim, meu Deus, eu já tenho fé, eu já quero sair disso mais do que ninguém, eu quero sair dessa, e eu não consigo? Eu não sirvo para nada mesmo, aí que eu vou... Então não tem mais solução mesmo. Não tem mais função. É isso que eu disse antes, quando você disse das figuras que você pode contar. Como que cara, você falar para alguém e perceber que você não vai ser julgado? Para o homem, por exemplo, para a mulher, o homem tem questões mais masculinas que não pode, porque a gente culturalmente, algumas questões específicas, mulher também, com discriminação e tal. Você vai falar isso, você fala, nossa, mas você, por causa disso, daquilo, a gente quer muito da solução pronta para a vida das pessoas. É muito fácil a gente solucionar aquilo que a pessoa traz, mas a gente não sabe lidar com os nossos. Você falou agora há pouco, a gente destrói a vida de alguém. Você falou agora há pouco da questão de comportamento de lugares diferentes. Nesse sentido também da depressão, tem muitas pessoas que conheceram algum caso onde a pessoa agiu de certa forma e deu certo, e elas querem colocar aquilo como se fosse dar certo para outra pessoa. Mas fulano teve isso, fez isso e sarou. Não funciona assim também, né? Não funciona. Exatamente por essas razões, porque são motivos diferentes e ambientes diferentes também, né? E a subjetividade, né? A gente pega esse esqueminha, né? Antecedente, comportamento e consequência, mas você encaixa em qualquer pessoa, em qualquer personalidade, em qualquer meio de funcionamento. Né? O que é bom para mim, para você não é. Nem para o outro, nem para colar. Então, não são frases prontas que vão
que vão ajudar alguém, tampouco frases positivas, sem fundamento. Sim, sim. A gente falou aí da depressão e a gente, em alguns pontos também da nossa conversa, a gente falou bastante sobre a ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse a gente pode considerar como um gatilho também para a depressão. Vem exatamente no processo até para a pessoa chegar a uma depressão, né? Com certeza. Quais são as duas causas básicas para a depressão? O impacto estrutural ou pequenas erosões. Vamos colocar um prédio, né, que nem as torres lá do Trade Center, né, que teve um grande impacto. Chegou lá os aviões, pá, elas caíram. Grande impacto. Desabou. No outra esfera, pequenas erosões, infiltrações na parede, tal, que vai acontecendo e vai deixando, ninguém vai vendo, mas está sentindo. E aquele negócio, a gente se acostuma, mas não deveria, até que explode. A pessoa surta, a pessoa entra em lapso, a pessoa entra em surto, né? A gente pode colocar perca de emprego, algo de impacto estrutural. Relacionamentos tóxicos, não só amorosos, pequenas erosões, né? E aí sim, a pessoa vai se desconectando cada vez mais. E ela vai se isolando, desconectar de coisas que ela tinha prazer antes, e ela vai deixando de fazer isso. Ela vai pensando que é mais difícil fazer o que ela tinha de responsabilidade todo dia. Nossa, isso é difícil, mas ela fazia todo dia. Ela não tem essa perspectiva. Tem uma pesquisa muito interessante, do Aaron Beck, o nome do senhor, pai da terapia cognitiva. Ele fez um pareamento assim, visual, com 10 pessoas com quadro depressivo e 10 sem esses sintomas. As pessoas com esse diagnóstico, esse sintoma, elas olhavam com viés negativo, com as mesmas imagens, com os mesmos desenhos. E as sem estar esse quadro, já viam normais, que eram tristes, que eram felizes sim. Então, o fato é concreto. O que a gente pode mudar e tem o poder de mudar, considerando um amadurecimento, um crescimento ali constante, é o significado. Você tendo esse poder que você pode mudar o significado de um fato, é incrível, porque você pode fazer o que era um trauma para você, você pode ver com outros olhos e lidar com isso melhor. Isso é muito bacana. Você falou agora há pouco de pessoas que às vezes estão com algum problema e que ou não querem entender esse problema, acham que não tem e tudo mais. Mas para as pessoas que têm já um bom conhecimento de si, mas que de repente em algum momento da vida passa por algum momento como esses que você citou aí, como é que a gente pode no nosso dia a dia perceber que a gente está já entrando de repente num quadro que a gente precise de um acompanhamento psicológico? Olha, fazia certas coisas, estou começando a fazer isso, acho que eu preciso de uma orientação, preciso ir até um psicólogo para ver algo nesse sentido. É possível a gente, no nosso dia a dia, perceber que a gente tem algum problema que precisa ser acompanhado? A natureza subjetiva ela é construída desde quando a gente nasce, no desenvolvimento, né? E a gente pegando de novo, isso é estrutural. As influências que a gente tem do desenvolvimento, no contexto histórico, pegam coisas que podem ser muito difíceis. Porque assim, sabe esses teste que tem na internet de personalidade? Aí dá lá a pessoa que é tímida, não sei o que, a pessoa pega isso pra ela e ela vive em cima disso. Eu fiz isso, minha personalidade é introspectiva, é tímida e não sei o que, eu sou assim. Como se nunca fosse mudar. E usa isso como amuleto, como âncora. E isso é totalmente algo irreal. A gente pode mudar. E olha só, afere tanto como consequência dessa crença, a pessoa às vezes fica mal. Olha só, acontece na clínica. A pessoa fica mal porque ela está se comportando diferente. Nossa, será que eu sou bipolar? Tem ambientes que eu me comporto de um jeito, tem ambientes que eu me comporto de outro jeito, mas percebe? O tanto que isso influencia nela que ela acha que é só de um jeito. Sim. Imagina se a gente se comportasse de todas as formas, da mesma forma em todos os contextos. Você falar com o seu chefe numa entrevista de emprego, como você fala com um amigo seu, né? Entra naquilo que você falou agora há pouco. Para cada ambiente você tem uma forma de se comportar, entendendo a circunstância de tudo que está à volta, né? Exatamente. Aí, dito isso, essa pessoa pega tanto, e ela pega isso como uma filosofia de vida, como ser imutável. E a gente muda constantemente. E também piora a percepção dela de entender, como você disse. A pessoa entende, a pessoa sabe, mas ela não está conseguindo lidar sozinha. Tem gente que sente diferente. Sim. Cada um tem um sentimento diferente. Como eu falei, humor, emoção,
Reação fisiológica é aprendida. Sentimento é aquilo que eu descrevo, como eu lido com Isso, aquilo, sim. né? E vários contextos. Tem gente que tem medo de barata e outras que não tem, por quê? Né? É específico para ela. Por que tem gente que chora quando vê algum, sei lá, uma mãe com um filho num momento e você não, nossa, mas ela só tá numa afetividade com o filho, a pessoa fica emocionada, então, entende? Cada um sente de intensidades diferentes, né? Isso. O Rony, a gente falou no início do programa e da possibilidade das diferenças entre o acompanhamento psicológico do psiquiátrico, né? Até para ficar as coisas mais claras, quando um problema deixa de ser psicológico e passa a ser psiquiátrico, e até para a gente entender qual que é a diferença do psicólogo para o psiquiatra também. Em relação ao problema, né, em relação à queixa que motiva a pessoa a ir procurar, vamos colocar a ansiedade e depressão, por exemplo, né? Você falou ansiedade, depressão e estresse, que elas são as que mais aparecem. Uma pessoa que tem ansiedade, pode ser que ela não tenha sintoma algum de depressão. Mas o contrário com certeza vai aparecer. Porque a ansiedade está aí a todo instante. Eu estava um pouco ansioso para vir aqui no trajeto de casa, falando, meu Deus, vou fazer entrevista e tal. Porque é o meu cérebro, o meu corpo querendo me proteger. Para mim me cuidar, para mim me preparar o que eu ia, de repente ia falar. Então, você vê que é bom. E aí até é interessante na prática clínica, a gente fala, não, mas essa ansiedade que você sente é bom. Eu falo, meu Deus, Rony, como que é? Parece que eu vou morrer e você está falando que a ansiedade é boa, mas até aí sim. Você precisa dosar isso. E é um processo, por isso que a terapia é um processo. Aí a diferença crucial e básica. Psiquiatra é sintoma. Ele dá um remédio para atuar na sintomatologia da causa. A pessoa precisa trabalhar, ela precisa dormir, ela precisa seguir a vida dela, só que ela não consegue. O remédio ele atua nesse sentido, em que ela vai conseguir manter a vida dela, apesar desse quadro que ela está. E aí, bons psiquiatras recomendam a terapia, bons psicólogos também, quando vê a necessidade, a intervenção junta, ela é bem mais rápida para o sucesso, né? Porque um complementa o outro, no sintoma e na causa. Você entendendo a causa, você vai diminuindo o tempo que você vai tomar esse medicamento. De 6 meses, pode durar, enfim, geralmente é 6 meses, né? Mas tem gente que escolhe também, só tomar o remédio e toma para a vida toda, percebe? Bom, o programa está muito bom, mas a gente está com o nosso tempo estourado, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, que eu acho que para a gente conseguir resumir tudo que a gente conseguiu abordar aqui, é claro que se a gente for falar de psicologia, a gente faz aqui programa quase que o ano todo e tem assunto para isso, né, Rony? Mas, por exemplo, dentro disso tudo que a gente abordou aqui, talvez a lição que fique melhor para nós e para quem nos assiste é que o autoconhecimento ele é fundamental no sentido de sabermos lidar com esses problemas que o dia a dia vão nos apresentar. Isso fatalmente vão acontecer. O detalhe não é você ter o problema, é saber como lidar com esses problemas, né? Exatamente. E assim, entender que antecedentes estão surgindo para que você se comporte de tal maneira e quais são as consequências. Você conseguir fazer previsões. Bom, se eu fizer isso, o que pode acontecer? Qual que é a racionalidade que faz sustentar esse pensamento que eu tô, né? E isso tudo parece que é bobagem, parece que não é, mas ajuda você a aliviar e controle das suas emoções. Ajuda você a ser mais assertivo, ajuda você a impor limite, né? Muitas pessoas não conseguem dizer não, né? Parece que é bobo, mas dizer não é o mesmo comportamento de dizer sim. Quantas vezes a gente disse não com medo, na verdade disse sim com medo de dizer não? E aí nem queria ir no lugar, mas aceitou, e aí depois as consequências foram ruins, muito porque não tem esse autoconhecimento. E pensa que se eu falar não, você vai ficar magoado comigo, você não vai querer ser meu amigo. Então veja, favorece toda essa estrutura, que é por último a autenticidade. Você ser humilde, mas sem ser arrogante. Tem gente que mistura isso. Então quer dizer que o humilde é bobinho? Não, o humilde, ele é autêntico. O humilde é aquela pessoa que vai falar, olha, eu não aceito isso que você fez, não me agradou, mas tudo bem, não separa a nossa amizade. Não é que a pessoa tá arrogante, aquela que pisa nos outros, né? E a gente muda as configurações. Só que isso que nem eu falei, cultural, contextual. Né? As pessoas pegam isso, como aquela da que eu te falei, da personalidade que pensa que não vai mudar, mas a gente muda sim. A gente consegue mudar sim, isso é muito bom, a gente consegue mudar. Bacana, então. Então, seja para tudo,
tem solução com toda a certeza. Rony, quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Claro, teremos outras oportunidades e vamos convidá-lo novamente para falar de outros temas, de outros assuntos. O nosso programa Saúde e Bem-Estar está sempre de portas abertas. Obrigado, tá? Obrigado, eu que agradeço o convite. Até em nome da Amanda, que é minha chefe lá da Anhanguera, né? Ela falou, não esquece de falar, não passa sem falar da gente não. Então foi por intermédio desse que... É uma grande companheira do programa, já esteve aqui e retornará outras vezes com toda certeza. Isso mesmo. E até fazer o convite também, né, para quem gostar de acompanhar meu Instagram lá, posso? Pode. Rony Benvenuti Psi. Lá eu tenho alguns conteúdos relacionados à psicologia, saúde mental, comportamento. E agradecer mais uma vez você, né, vocês que nos acompanharam aí. Foi um prazer imenso estar falando sobre isso. Tá certo, então. E como eu disse, né, no começo do programa, o assunto rende, né? A gente teria aqui mais perguntas para fazer aqui ao Rony, mas nosso tempo está esgotado. Nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, novamente aqui nos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Agradecendo a você que acompanhou ao vivo aqui conosco. Se você perdeu parte do programa, não se preocupe, fica à sua disposição aí no nosso canal no YouTube para você rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos. É importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Para você que esteve conosco no Facebook, aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos. Então é importante essa interação que você tem aqui com a gente, com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, onde você pode sugerir também temas para que a gente possa trazer profissionais no futuro para abordar esses temas aqui no nosso programa. Em nome do Mauro Alcântara, quero agradecer aqui ao Éder Joffre, que trabalhou conosco nos trabalhos técnicos. Nós vamos ficando por aqui. Na sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na Grande FM com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Um abraço e até lá.